A graça e a paz de Cristo Jesus, mais uma vez, Pastor Edmário aqui, com a nossa exposição do livro de Jó. E hoje continuaremos com os capítulos 40 e 41 de Jó. Dessa vez, não estou fazendo em formato de live devido a um compromisso que tenho de resolver para cuidar de uma família, para a honra e glória do nosso Deus. Então, nesse momento, que esta gravação possa ser uma bênção para a sua vida, que essa mensagem possa ser uma bênção para a sua vida. Vamos estar orando nesse momento em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso amado Pai, queremos entregar a nossa vida a Ti, entregar nossos talentos a Ti, nossas habilidades, mas principalmente representar aqui nesse momento o amor que temos pela Tua Palavra e o amor que temos, Senhor, para com as almas que necessitam e precisam da Tua Palavra. Então, Senhor, que neste momento, em nome de Jesus, quem estiver ao alcance, Senhor, desse vídeo, possa ser edificado nessa noite, possa ter consolo, possa ser fortalecido, Senhor, na sua fé, para compreender e entender os seus propósitos, Senhor. Porque muitas vezes a gente não entende as coisas que acontecem, é porque não entendemos o caráter da sua soberania, do seu poder, que serve como refúgio e descanso para todos os que creem no seu nome. Por isso, ó Deus, nessa noite faz a tua obra, mediante o poder do teu Espírito Santo, através da tua palavra, em nome de Cristo. Amém. Então vamos fazer agora dessa forma, da mesma maneira que fiz na exposição passada. Conforme eu for lendo os versículos, vou colocando as aplicações e explicações específicas para cada texto. Então vamos lá, livro de Jó, capítulo 40, que diz assim: Disse mais o Senhor a Jó: Acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim argue a Deus, que responda. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém, não prosseguirei. Então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: Cinge agora os lombos como homem. Eu te perguntarei e tu me responderás. Acaso anularás tu de fato o meu juízo? Ou me condenarás para justificares? Ou tens braço como Deus? Ou podes trovejar com uma voz como ele faz? Orna-te, pois, de excelência e grandeza, veste de majestade e de glória, derrama as torrentes da tua ira, e atenta para todo soberbo e abate-o. Olha para todo soberbo e humilha-o. Calca aos pés os perversos no seu lugar. Cobre-os juntamente no pó, encerra-lhes o rosto no sepulcro. Então também eu confessarei a teu respeito que a tua mão direita te dá vitória. Então aqui nós podemos compreender aqui a partir desse texto falarmos sobre a superioridade de Deus em relação aos poderes do mal. E assim eu vou estar falando aqui. A princípio, a estrutura que está no texto hebraico de onde trazemos as nossas traduções, seja ela Almeida, revista e atualizada, seja Almeida, revista e corrigida, seja as atuais como a nova versão internacional, a nova tradução na linguagem de hoje, a Bíblia Viva e etc., nós podemos ver que o texto hebraico ele tem uma diferença. O capítulo 40, que vai dos versículos 1 a 2, falam que Deus reinicia seu questionamento a Jó, questionando Jó, na realidade. O capítulo 40, versículos 3 a 5, são a resposta de Jó, que é bastante curta. O capítulo 40, que vai do 6 ao 14, Deus compara sua majestade em relação ao que Jó pretendia responder. E aí chegamos aqui. Capítulo 40, versículos 15 ao 24, aparece uma criatura que é feita por Deus e que o homem não pode superar. E aí ela seria um dos poderes do mal, que Deus é superior, a criatura Behemoth. E aí temos aqui, isso vai do versículo 15 ao versículo 24. Agora vem a diferença em relação ao texto hebraico. O texto hebraico, ele prossegue o versículo 24. Então continua o mesmo capítulo 40,
que vai do capítulo 40 ao 25, né? 40 a 25, né? Ao capítulo 41, 26, que seria a criatura Leviatã. Só que, na nossa Almeida Revista e Atualizada, o chamado 40 a 25 do texto hebraico já é o nosso capítulo 41, que vai do 41, versículo 1 ao 34. Então, o que podemos retirar daqui, né? Então, como eu li até o versículo de número 14, a primeira coisa que podemos retirar desse texto é a seguinte: que a superioridade de Deus em relação aos poderes do mal é aquela que mostra a natureza espiritual e absoluta do reino de Deus. Então guarde aí no seu coração de que a superioridade de Deus em relação aos poderes do mal é aquela que mostra a natureza espiritual e absoluta do reino de Deus. Então vamos lá. Vou ler mais uma vez, né? O capítulo 40, versículos 1 ao 14. Disse mais o Senhor a Jó: acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim argue a Deus que responda. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém, não prosseguirei. Então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Então a gente pode perceber aqui nesse texto que, a partir daí, Deus chega e diz para Jó: o que podes me perguntar? O que podes me questionar? E aí Jó já percebe a santidade de Deus e se mostra indigno diante dele. Você pode ver aqui: eu sou indigno. O que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Isso resume bastante. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Então aqui Deus já coloca Jó no seu devido lugar. E aí podemos ver: cinge agora os lombos como homem. Cingir significa o quê? Veste o teu cinto. Alguns comentaristas falam que vestir o cinto aqui tem a ver com uma espécie de um esporte de combate do Oriente Médio, em que se faria o seguinte: uma das demonstrações de derrota seria um dos adversários conseguir arrancar o cinto do outro. Seria isso. Então você pode ver aqui, ó, cinge agora os lombos como homem, ou seja, veste o teu cinto, e eu te perguntarei e tu me responderás. Aí vem: acaso anulaás de fato o meu juízo? E aí está falando de Deus como justo juiz. Ou me condenarás para te justificares? Ou tens braço como Deus, ou podes trovejar com uma voz como ele o faz. Está mostrando aqui o poder dele, né, sobre toda a natureza. Deus está mostrando. E aí aqui ele faz, aí aqui a partir do versículo 10, Deus faz um questionamento a Jó, mostrando: se tu queres me questionar, então agora mostre a sua glória para mim. Então está mostrando aqui, ó: orna-te, pois, de excelência e grandeza, veste-te de majestade e de glória, derrama as torrentes da tua ira e atenta para todo soberbo e abate-o. Olha para todo soberbo e humilha-o. Calca aos pés os perversos no seu lugar. Cobre-os juntamente no pó. Encerra-lhes o rosto no sepulcro. Então também eu confessarei a teu respeito que a tua mão direita te dá vitória. Quer dizer, está mostrando a Jó: queres se igualar a mim? Então mostra poder para poder se igualar a mim. Mas aí o que nós vemos aqui? Que a realidade é a seguinte: que Jó não conseguia fazer isso. Não poderia conseguir. E aí, nesse sentido, a gente quer mostrar aqui como é essa majestade do poder de Deus. E aí vemos que é o seguinte: para nós hoje, a partir da revelação da aliança da graça, da revelação e da consumação do pacto da graça em Cristo Jesus, nós podemos ver o seguinte: Romanos 14, versículo 17, que vai dizer o seguinte: porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, a justiça perfeita de Deus, paz, não é? A paz que o mundo não pode dar, que não é meramente
a ausência de guerra ou tempestade, mas sim Deus demonstrar o seu poder em nos guardar, livrar de todo mal, nos dar a certeza da esperança e da vida eterna, isso é a certeza da paz, e a alegria no Espírito Santo, ou seja, contentamento, ou seja, estarmos satisfeitos com aquilo que Deus faz por nós. Essa é a natureza do reino de Deus, a sua natureza espiritual. Sua natureza absoluta nós podemos ver em todo momento, tanto nas parábolas quanto nos dizeres de Jesus, porque Jesus ele falou muito mais de reino do que qualquer outra coisa. E aí quando ele fala do reino, não é só uma questão da soberania ou superioridade de Deus, mas sim do que o reino traz aos nossos corações. Mateus capítulo 13, versículos 31 ao 35, falam das parábolas do reino, algumas delas. Mateus 13, versículos 31 ao 35, que vão dizer o seguinte: Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes. Crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore de modo que as aves do céu venham aninhar-se nos seus ramos. Então quer dizer, essa imagem mostra a segurança e a prosperidade do reino de Deus. Está mostrando aqui. Porque uma coisa, um conceito muito interessante que a gente pode ter ao falar de reino, claro que evidentemente eu não vou falar aqui que igreja é igual a reino, mas uma comparação que a gente pode fazer é a seguinte, de igreja visível e igreja invisível. Igreja visível são todos os servos de Deus, né? Todos que se colocam como servos, que fazem parte visivelmente da igreja. Visivelmente o que eu falo? Fala-se da instituição, fala-se de líderes, membros e etc. Toda a organização da igreja. Isso se chama igreja visível. Mas também há um outro elemento. É de que na igreja visível você encontra pessoas que no final das contas não serão salvas. Porque ali engloba todos. Todo aquele que exercer ou desejar entrar é aberto à pessoa. É a chamada igreja visível. Lá você encontra também os não eleitos, os incrédulos e etc. Encontra o joio no meio do trigo. É a igreja visível. Agora, a igreja invisível já é aquela que reúne todo o povo de Deus em todas as eras, em todos os tempos, em todos os momentos, sejam eles pobres, ricos, seja de que origem forem, porque são os eleitos de Deus, que receberão a coroa da vida. Então, é bem claro que eu quero deixar isso aqui. Então, o restante da parábola, aí diz aqui, 33, disse-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Abri em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Acerca do fermento, nós podemos ver aqui uma pequena quantidade de massa levedada que opera sobre todo o conjunto da massa. O reino pode parecer insignificante, mas mudará tudo. Então aqui eu não faço a interpretação dispensacionalista que sempre coloca o fermento como algo negativo. Não. O fermento aqui no contexto desta parábola fala do crescimento do reino de Deus. Fala da propagação do evangelho, fala da pregação do evangelho, fala assim do expandir-se. Tá? Nesse aspecto aqui, o contexto está pedindo crescimento e não está pedindo contaminação, a ideia de contaminação no meio do povo de Deus. Mas está falando do crescimento mesmo do reino de Deus em todo esse mundo. Ou seja, da pregação do evangelho. Tá bom? Então aqui e temos Lucas 17, 20 e 25. Lucas 17, 20 e 25. Lucas 17, 20 e 25, que vai dizer o seguinte, em Lucas 17, 20 e 25, falando sobre o reino. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu, não vem no reino de Deus com visível aparência. Quer dizer, eles não estão falando da sua volta.
Não, Jesus não está falando da sua volta. Nem dirão, ei-lo ali ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Olha aí. A seguir dirigiu-se aos seus discípulos. Virá o tempo em que desejais ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis. E vos dirão, ei-lo aqui ou lá está, não vades nem o sigais, porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Então, aqui está falando de duas coisas. Em primeiro lugar, da presença do Espírito Santo entre nós, na nossa atualidade. Então, o reino de Deus é um já e um ainda não. Ele vive uma tensão entre um já e um ainda não. Então, se refere a isso. O já é o Espírito Santo no nosso meio, operando a sua graça, o seu poder, suas maravilhas. E outra é quando Cristo voltar. Aí temos a consumação de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ou seja, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, do início ao fim. Não existe essa questão de guerra de deuses, como eu vi muitas vezes aí falar. Isso aí não passa de maniqueísmo ou zoroastrismo. Ou seja, doutrinas erradas, heresias que falam que existem duas forças iguais na Terra. A força do bem e a força do mal que são iguais. Não, essas forças não são iguais e não estão em luta. E muito menos há um Deus do bem e um Deus do mal, um em luta contra o outro. Ou uma luta entre Deus e o diabo. Isso não existe. Deus é supremo sobre todas as coisas. Deus utiliza-se de causas primárias, que são a sua ação direta, e causas secundárias, que são as suas criaturas. Inclusive o diabo é uma criatura. Só que ele é uma criatura condenada e desobediente e rebelde. Mas quando Deus dá a ordem, ele tem que obedecer. Então a gente tem que deixar isso bem claro. O nosso combate, quando falamos isso, nós combatemos o mal, mas nós como criaturas. Mas Deus em si, ele não combate o mal. Deus em si não. Deus dá as ferramentas para que combatamos o mal. Porque o mal já é derrotado por Deus. Satanás já é derrotado e todo o mal em si. Isso eu quero deixar de uma maneira bem clara aqui e a gente vai verificar agora e falar sobre a segunda coisa importante. A superioridade de Deus em relação aos poderes do mal também é aquela que mostra Deus no controle sobre todos os seres. Ou seja, é aquela que mostra a Deus no controle sobre todos os seres. Aí sim, chegamos aqui às criaturas. Então aqui as duas criaturas que a princípio, podem ser chamadas de criaturas da mitologia do Oriente Próximo, mas ao mesmo tempo, na realidade, o que Deus mostra é que é o seguinte, que ele é acima de tudo, ele é o criador de tudo. Vamos ao versículo 15, Jó 40, versículo de número 15, que vai dizer assim: Contempla agora o hipopótamo que eu criei contigo, que come a erva como boi, sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Endurece a sua cauda como cedro, os tendões das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze, o seu arcabouço como barras de ferro. Ele é a obra-prima dos feitos de Deus. Quem o fez o proveu de espada. Em verdade, os montes lhe produzem pasto, onde todos os animais do campo folgam. Deita-se debaixo dos lotos, no esconderijo dos canaviais e da lama. Os lotos o cobrem com a sua sombra. Os salgueiros do ribeiro cercam. Se o rio transborda, ele não se apressa. Fica tranquilo ainda que o Jordão se levante até a sua boca. Acaso pode alguém apanhá-lo quando ele está olhando, ou lhe meter um laço pelo nariz? Então aqui, falando sobre o hipopótamo, na realidade hipopótamo é a tradução que se dá ao termo Behemoth. Behemoth seria uma das criaturas, como eu já disse, mitológicas do Oriente Próximo, que são as chamadas criaturas invencíveis, ou seja, criaturas que o ser humano não tem domínio, não tem força sobre elas. E aqui foi traduzido como hipopótamo por causa das últimas características que vemos a partir do versículo 21.
Aí alguns associaram ao hipopótamo. Mas também, por outro lado, a gente pode perceber o seguinte, que principalmente no versículo 24, que fala de um laço pelo nariz, é muito mais fácil até você traduzir como um mamute pré-histórico ou como até um elefante. Então, na realidade, né, a tradução hipopótamo é muito relativa. O que pode ser representado aqui é que é o seguinte, é que por essa criatura ser uma criatura terrestre por natureza, que é colocada aqui, a gente vai ver a partir do capítulo 41 falando sobre o Leviatã. Então quer dizer, está falando o seguinte, que Deus é soberano sobre todas as criaturas, tanto da terra quanto do mar. E claro, que o trono de Deus está onde? Nos céus. Isso aí nós vimos já no primeiro capítulo de Jó, que fala no encontro das criaturas no céu. Então, não há o que se discutir. Então, só o que a gente percebe é que Deus é soberano sobre a terra, sobre os mares. É isso que a gente vai ver aqui nesses versículos. Então, Behemoth, aí eu prefiro utilizar ao invés de hipopótamo, Behemoth está falando sobre a soberania de Deus, sobre as criaturas em toda a parte terrestre, sobre todas elas. Mesmo que o ser humano não tenha domínio sobre os seres, sobre todos os seres terrestres, aí aqui a gente pode dizer assim que Deus é soberano sobre todos eles. Então esse é o ponto que a gente chega aqui. Essa parte a gente vai se alongando mais um pouquinho, mas a gente chega lá. Agora vamos para o Leviatã, né? O Leviatã. Aí aqui nas nossas Bíblias é traduzido por crocodilo. Tá? Podes tu com anzol apanhar ou crocodilo ou leviatã? Ou lhe travar a língua com uma corda? Podes meter-lhe no nariz uma vara de junco? Ou furar-lhe as bochechas com um gancho? Acaso te fará muitas súplicas? Ou te falará palavras brandas? Fará ele acordo contigo? Ou tomá-lo por servo para sempre? Brincarás como ele, como se for um passarinho? Ou tê-lo-ás preso a correia para as tuas meninas? Acaso os seus sócios negociam com ele? Ou repartirão entre os mercadores? Encher-lhe-ás a pele de arpões ou a cabeça de farpas? Põe a mão sobre ele. Lembra-te da peleja e nunca mais o intentarás. Eis que a gente se engana em sua esperança. Acaso não será o homem derribado só em vê-lo? Ninguém há tão ousado que se atreva a despertá-lo. Quem é, pois, aquele que pode erguer-se diante de mim? Quem primeiro me deu a mim, para que haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Não me calarei a respeito dos seus membros, nem da sua grande força, nem da graça da sua compostura. Quem abrirá as vestes do seu dorso? Ou lhe penetrará a couraça dobrada? Quem abriria as portas do seu rosto? Pois em roda dos seus dentes está o terror. As fileiras de suas escamas são o seu orgulho, cada uma bem encostada, como por um selo que as ajusta. Até aqui, aparentemente, você pode perceber algumas características do crocodilo nesses versículos, né? Então aqui, ó, põe a mão sobre ele e lembra-te da peleja e nunca mais o intentarás. Isso aqui é o versículo 8. E aí o versículo 10 diz, ninguém é tão ousado que se atreva a despertá-lo. Aí a semelhança, né? Aí vem, versículo 15, as fileiras de suas escamas são o seu orgulho, cada uma bem encostada como por um selo que as ajusta. Há essa comparação porque a gente tem que levar em conta de que um dos deuses do Egito, dos vários deuses, né, do Egito, seria quem? Seria o crocodilo. Então é importante levar em consideração essa questão aqui, tá bom? Então vamos aqui ao versículo 16. A tal ponto, uma se chega à outra, que entre elas não entra nem o ar. Umas às outras se ligam, aderem entre si e não se podem separar. Cada um dos seus espivos faz resplandecer luz. Olha aqui, agora já deixa de ser característica do crocodilo. E os seus olhos são como as pestanas da alva. Da sua boca saem tochas, olha aí, faíscas de fogo saltam dela.
já é indicação de um ser diferente, né? Das suas narinas procede fumaça, como de uma panela fervente ou de juncos que ardem. O seu hálito faz incender os carvões e de sua boca sai chama. No seu pescoço reside a força e diante dele salta o desespero. Alguns aqui associam o Leviatã, nesse caso, a um dragão, ao chamado dragão mítico, né? Seja o chamado dragão do Ocidente ou o dragão oriental, né? E aí vem, no seu pescoço reside a força e diante dele salta o desespero. E aí temos aqui, suas partes carnudas são bem pegadas entre si, todas fundidas nele e imóveis. O seu coração é firme como uma pedra. E aí vem, firme como a mó de baixo, levantando-se ele treme os valentes, quando irrompe ficam como fora de si. E aí temos, se o golpe de espada o alcança, de nada vale, nem de lança, de dardo ou de flecha. Aí mostrando aqui algumas características de um dragão. Seria, para ele o ferro é palha, e o cobre pau podre. A seta o não faz fugir, e as pedras das funas se lhe tornam restolho. Os porretes atirados são para ele como palha, e ri-se do brandir da lança. Debaixo do ventre há escamas pontiagudas. Arrasta-se sobre a lama como instrumento de debulhar. As profundezas faz ferver, como uma panela. Toma no mar, como caldeira de unguento. Após si deixa um sulco luminoso. O abismo parece ter-se encanecido. Na terra não tem ele igual, pois foi feito para nunca ter medo. Ele olha com desprezo tudo que é alto. É rei sobre todos os animais orgulhosos. Então vemos aqui que a certeza que podemos ter é o seguinte, é de que Deus é superior a qualquer ser mitológico, qualquer ser, seja monstruoso, seja o que for, e principalmente ao inimigo de nossas almas. Temos que deixar isso bem claro, porque tendo essa certeza, nós podemos nos colocar numa posição de buscarmos só a Deus, clamarmos só a Deus, confiarmos em Deus em toda e qualquer adversidade, em todo e qualquer problema. Ainda que esse inimigo venha se levantar, ele já perdeu. Temos que deixar isso de uma maneira bem clara para todos nós. E aí temos o seguinte, e aí vamos agora aos versículos que falam sobre essa soberania de Deus maravilhosa. Salmo 24, versículo de número 1, diz assim de maneira clara para todos nós. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Salmo 24, versículo de número 1. Outra, Isaías 6, versículos 1 a 3. Isaías 6, versículos 1 a 3. Que vai dizer o seguinte sobre a glória de Deus. Isaías 6, versículos 1 a 3. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com as 2 voava. Olha aí, seres magníficos. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Outra coisa importante, agora vemos aqui, e essa passagem fala do não existir livre-arbítrio, tá? Que só o único que tem livre-arbítrio é Deus. Só Deus tem livre-arbítrio para fazer o que Ele quiser. Isaías 46, versículo de número 10, que vai dizer o seguinte, o que desde o princípio anuncio e o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Independente das ações e escolhas humanas, sempre tudo é a vontade de Deus. Outro ponto, Provérbios 16, versículo de número 4. Provérbios 16, versículo de número 4. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. E aí temos aqui, no próprio livro de Jó, vamos voltar lá em Jó,
Jó 14, versículo de número 5, que vai dizer o seguinte, Jó 14, versículo de número 5. Visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Deus controla o tempo, Deus controla a existência dos seres humanos, de tudo aquilo que existe. Deus controla tudo. Ele é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor do Cronos, contagem do tempo humano, e Ele é Senhor do Kairos, que é o tempo como existência de Deus, ou seja, o tempo de Deus, a eternidade. E aí podemos ver mais ainda, Daniel 4, versículo de número 35. Daniel 4, versículo de número 35. Daniel 4, 35 vai dizer o seguinte. Daniel 4, 35 vai dizer o seguinte. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra não há quem ele possa deter a mão e lhe dizer, que fazes? Então, isso é super importante termos em mente tudo isso, de que a vontade de Deus é superior a qualquer coisa que o ser humano venha tentar ou qualquer criatura. Isso é muito importante ter isso em mente. Lamentações 3, 37, 38. Lamentações 3, 37, 38. Lamentações 3, 37, 38, que vai dizer o seguinte: quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor o não mande? Acaso não procede o Altíssimo tanto o mal como o bem? Então, assim é o que Deus faz, assim é o que Deus realiza para a honra e glória dele. Então Deus, ele opera conforme o seu querer, conforme a sua vontade, para a honra e glória dele. Então, continuando aqui, e aí temos mais Isaías 45, versículo de número 7. Isaías 45, versículo de número 7. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. Quer dizer, tanto o mal para a calamidade, quanto as coisas que têm a ver com aquilo que é o mal. Mas agora, Deus nunca é responsável por ser aquele que cria o pecado, mas sim as próprias criaturas seguem seus próprios instintos. Tá? E aí podemos ter aqui mais Romanos 9, versículo 17. Romanos 9, versículo 17. Porque a Escritura diz a Faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Então aqui, versículos 22 e 23. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira, ou seja, seu juízo, e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Então aqui estamos falando de eleição e estamos falando de preterição, ou seja, aqueles que foram deixados nos seus pecados para receberem a justa condenação de Deus. Porque os eleitos, Deus tem feito todas as coisas para que eles sejam salvos. Agora, quanto aos não eleitos, esses são preteridos, ou seja, seguem a sua inclinação natural para o mal, sua inclinação natural para a condenação. Então, concluindo aqui a superioridade de Deus em relação aos poderes do mal,
em primeiro lugar, é aquela que mostra a natureza espiritual e absoluta do seu reino. E a segunda é aquela que mostra a Deus no controle de todos os seres. Então, é isso que tiramos hoje. Então, concluindo a nossa visão de hoje, vamos assim estar fazendo uma oração por estas pessoas que temos orado constantemente nas nossas lives. Tá? Vamos orar aqui nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, apresento diante de Ti, Senhor, as pessoas, Senhor, pelas quais estamos orando e intercedendo constantemente. Toma em Tuas mãos a irmã Lucimar, Senhor, dá vitória, Senhor, em meio à sua enfermidade. Visita também, Senhor, a irmã Giselda, o irmão Walter, a irmã Sônia, o irmão Ailton, Senhor. Faz uma grande obra na vida deles para a Tua honra e para a Tua glória, dando saúde plena a cada um dos Teus servos, Senhor. Visita também, Senhor, as famílias que eu coloco aqui, a família, Senhor, do Paulo César de Stefani, com sua esposa Alessandra, seus filhos Ezequiel e Valentina. Fortalece-os na Tua presença para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. E ensina o caminho, Senhor, ao Ezequiel, ensina o caminho a Valentina, para a Tua honra e para a Tua glória. Visita também, Senhor, o Teu servo, presbítero Edson Santos, faz uma grande obra na vida dele, glorifica o Teu santo nome na vida dele para a Tua honra e para a Tua glória, na vida da Tua serva Evânia, na vida dos seus filhos, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Edmundo e Ana Beatriz. Ó Deus, desculpe, Senhor, me perdoa que eu até me confundi aqui agora. Na vida dos filhos de Edson Santos e Evânia, eu falo Tainara, eu falo, Senhor, Tainá e falo do Henrique. Faz uma grande obra na vida deles. Agora visita nesse momento também o presbítero Alexander, a Tua serva Bárbara, Senhor, em nome de Jesus. Visita os seus filhos, agora sim, Edmundo e Ana Beatriz, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Faz uma grande obra na vida dos seus filhos e fortalece-os, Senhor, ó Deus, na Tua presença, ó Deus, os Teus servos, presbítero Alexander e irmã Bárbara, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. E, ó Deus, eu coloco também diante de Ti a família Ximenes, ó Deus, e a família Neves, para a Tua honra e para a Tua glória, que no meio dessa união, Senhor, livra-os de todo mal, fortalece-os na fé em nome de Jesus. Visita também agora, ó Deus Todo-Poderoso, estas vidas, Senhor, ó Deus, que coloco agora os Teus servos da Terceira Presbiteriana de Nilópolis. Coloco, Senhor, a vida, Senhor, ó Deus e Pai, do irmão Jerônimo, da irmã Lia. Coloco, Senhor, a vida do presbítero Joelson, da sua esposa e família. Coloco a vida do presbítero Elise, da sua serva Marlene, de todos os seus parentes. Coloco a vida, Senhor, do presbítero José Luiz e da tua serva Maria Eliane, todos os seus parentes, filhos, toda a sua família. Coloco, Senhor, a vida do evangelista Edson, Senhor, ó Deus, e da irmã Georgina. Faz uma grande obra na vida deles, Senhor. Faz uma grande obra na vida da irmã Deise, Senhor, e do pastor Paulo César. Faz uma grande obra na vida do sobrinho do Jerônimo, Luciano. Faz uma grande obra na vida do João Vicente, do Ronaldo, Senhor, do Biratã. Na vida da irmã Valdelice, seu filho William, do Vanderlei, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Visita a irmã Laudio, o irmão Júnior, o irmão Valdir e o irmão Dante, Senhor. E para a Tua honra e para a Tua glória, consola a família da Thaís Silva, em nome de Jesus Cristo, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Eu Te louvo e Te agradeço por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Recebam a bênção. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a virtude do Espírito Santo sejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado da face da terra, e todos digam amém. E nosso próximo vídeo, espero que seja live, será assim já no ano que vem, no capítulo 42 de Jó. Deus os abençoe. Pastor Edmário, eu congrego na Terceira Igreja Presbiteriana de Nilópolis, e estejam vendo esse vídeo no Facebook, Instagram e no YouTube, canal Pregador Fiel de Cristo. Para a honra e glória do nosso Deus, em nome de Cristo Jesus. Até a próxima. Deus os abençoe.